E aí, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos sobre sintaxe de termos. Em nosso último bloco, nós trabalhamos sujeito e predicado. Apesar de nós termos entrado um tiquinho aí, né, na questão do objeto direto, do objeto indireto, do verbo transitivo direto, mas isso aí faz parte, tá bom? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os termos integrantes. Ora, termo integrante é aquele que integra. E, na verdade, os termos que integram são os complementos, tá certo? Vamos ao material, vamos ver como isso acontece? Vamos lá. Termos integrantes. A começar, então, pelos complementos verbais, que serão classificados como objeto direto, tá? Vamos marcar complemento de um verbo ou complemento verbal não iniciado por preposição. Mas lembra, por vezes existe, então, o objeto direto preposicionado, tá? Lembra que a preposição preposicionado. A preposição só é obrigatória se o verbo exigir. Se o verbo não exigir, então essa preposição não é obrigatória. Não sendo obrigatório, o verbo é transitivo direto. E, por consequência, o objeto direto também apresentará uma preposição que não é obrigatória, tá? Às vezes, o objeto direto vem com a preposição devido à semântica. Lembra isso, tá? Vamos embora, continuando. O aluno compreendeu a lição? Pergunta o aluno. Olha só, é o nosso sujeito, né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho de sintaxe. Então, eu tenho o aluno é o meu núcleo. Quando eu falo um pouquinho de sintaxe, é análise, tá, gente? O aluno é meu núcleo, né? O núcleo do sujeito, portanto, o sujeito é um sujeito simples. Este o é o nosso adjunto adnominal do sujeito. Perceberam? Compreendeu a lição é o nosso predicado. Está aí. O predicado, por apresentar um verbo significativo, é chamado de predicado verbal. Note que não há a presença do predicativo, então o predicado é verbal. Pergunta se é o verbo compreendeu o quê. Marca-se, então, como verbo transitivo direto. E a nossa resposta, a lição, é o objeto direto. E aí, viram como é fácil a análise sintática? Nós trabalhamos aí o texto, a oraçãozinha, né? E separamos sujeito, o adjunto nominal do sujeito, o verbo significativo, o complemento verbal, classificamos o predicado. Viram como isso é fácil? A tendência dessa estrutura base é aumentar, tá certo? Então, cuidado com isso aí para a gente não confundir os termos. Vamos embora. Material. Objeto indireto. Vamos marcar. É complemento verbal. Obrigatoriamente vem iniciado por uma preposição. Olha aí o grande detalhe. Obrigatoriamente, tá? Agora, presta bem atenção. Vou te repetir o que eu te disse em tua última aula. Não confunda a relação da preposição com o objeto indireto. Não confunda. Não é porque o termo exige a preposição que será obrigatoriamente um objeto indireto. Só existirá objeto indireto se o verbo for transitivo indireto. Caso contrário, isso não pode acontecer, tá? Cuidado com isso aí. Vamos lá, materialzinho. Eu preciso de você. Olha só, sujeito, né? Sujeito simples. Preciso de você é o nosso predicado. Quem precisa, precisa de. O verbo, então, é um verbo transitivo indireto. Aciona a pergunta. Preciso de quem? Apresenta a resposta. Objeto indireto. Portanto, o objeto indireto com o objeto direto. Perfeito. O professor ensinou a lição aos alunos. Olha agora. Executor de ação, professor, sujeito agente. Então, tá aí. Sujeito. O professor é núcleo do sujeito. Esse o é adjunto adnominal do sujeito. Perfeito. Ensinou a lição aos alunos. É o nosso predicado. Note que o verbo é um verbo significativo, portanto, predicado verbal. Certo? Faz a pergunta. Ensinou o quê? Aciona a resposta, a lição. Pergunta com artigo, resposta com artigo. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas ensinou a lição. Deixa eu trocar só a cor do lápis.
ensinou a lição a quem? Olha aí agora a presença da preposição e a nossa resposta aos alunos. Objeto indireto, então o verbo é transitivo direto e indireto, tá? Então vamos continuar. Complemento nominal, tá aqui. É a palavra ou expressão que completa o sentido de um nome. Este nome, então, será um substantivo, né? Um adjetivo ou um advérbio. Quando se diz substantivo abstrato, muita atenção quanto a isso, tá? Ou de seu equivalente, ligando-se a ele por meio de uma preposição. É outra construção que pede obrigatoriamente a presença da preposição. Então, o complemento nominal rege preposição obrigatória. Tá certo? Então, não existe complemento nominal sem preposição. Cuidado com isso. Quando ele fala substantivo abstrato, a gente tem que prestar muita atenção nessa construção, tá certo? Então, quando a relação é diretamente relacionada ao adjetivo ou ao advérbio, então, com certeza, tu terás um complemento nominal. A dúvida vai acontecer se nós tivermos um substantivo. Como é que isso acontece? Olha só. Eu tenho, então, o adjunto adnominal, né? E eu tenho o complemento nominal. Tá aí. Muitas vezes, esse adjunto adnominal, quando vem em forma de adjetivo, né, purinho, esse adjetivo também pode aparecer em forma de locução. É exatamente aí, no caso, locução adjetiva. É exatamente aí que haverá, então, a confusão. Por quê? A locução adjetiva é regida por uma preposição, que nesse caso é de mais um substantivo. Não é? E o complemento nominal vai também te trazer uma preposição. Então, a confusão começa aí. Por que isso? Tanto um quanto o outro, né, tanto o adjunto nominal quanto o complemento nominal, irão nos remeter a um nome. Agora, presta bem atenção. Este nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um advérbio. Qual é o grande detalhe? Se o meu nome, então, for um adjetivo ou um advérbio, com certeza o sintagma preposicionado, é complemento nominal. Não há dúvidas, tá certo? Agora, se o meu sintagma preposicionado for um substantivo, aí sim, eu tenho que saber se é adjunto ou se é complemento. Na dúvida, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, trabalhar o quem pratica versus o que recebe, né? Neste caso é a ação, tá? Se pratica, é adjunto. Se recebe, é complemento. Esse é o primeiro passo. Antes de trabalharmos essa construção, eu quero que você preste atenção a dois fatos. A função do adjunto adnominal é caracterizar o substantivo. A função do complemento nominal, como o próprio nome diz, é completar o substantivo. Por esse motivo, quando o nosso substantivo for um substantivo concreto, tu terás um adjunto adnominal. Ou quando o nosso termo te der uma ideia de posse, é adjunto também, tá? Então, vamos lá. Quem pratica é adjunto, quem recebe é complemento. Então, olha só, quando eu digo assim a vocês, a proposta do jogador ao clube foi negada pela diretoria. Pronto.
Observem que eu tenho 3 sintagmas preposicionados, ou seja, eu tenho 3 elementos regidos por preposição. Eu tenho do jogador, que está aqui. Eu tenho ao clube, que está aqui. E eu tenho pela diretoria, que está aqui. Tá? Esse daqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos trabalhar logo esses 2. O primeiro e o segundo, tá? Observem que tanto do jogador como ao clube nos remete, né? Tanto do jogador quanto ao clube nos remetem à proposta, que é um substantivo. Então, vamos ver. Vamos trabalhar o quem pratica e o quem recebe. A proposta do jogador. Então, o jogador é quem faz a proposta. Ele pratica. Se ele pratica a ação, do jogador é adjunto adnominal. A proposta do clube, né? Aliás, perdão, a proposta ao clube. Ao clube é quem recebe a proposta. Então, eu tenho um complemento nominal. Se pratica, é adjunto. Se recebe, é complemento. A proposta do jogador, portanto, é o jogador quem pratica a ação. E a proposta ao clube, portanto, é o clube que sofre, recebe a ação. Repetindo, quem pratica é adjunto e quem recebe é complemento. Tá certo? A segunda questão, vamos colocar de roxinho, vamos continuar. É você saber exatamente aquela construção lá em cima. Se caracteriza ou se completa, tá? Então, vamos ver. Se caracteriza ou se completa. Então, eu digo assim, a criança perdeu o caderno. Pronto. E cá embaixo, a criança tem necessidade. Olha, presta bem atenção. Se eu digo a você que a criança perdeu o caderno, a oração tem sentido completo, tá? Mas eu posso, então, transformar aqui essa construção, eu não digo nem transformar, mas caracterizar essa construção. Então, eu posso dizer que a criança perdeu o caderno de receitas. Observem, de receitas não está completando o caderno, e sim caracterizando. Portanto, eu tenho um adjunto adnominal. Já aqui embaixo, a criança tem necessidade, na hora alguém questiona. Necessidade de quê? Então, eu não preciso de um caracterizador, eu preciso de um complemento. A criança tem necessidade de afeto. Portanto, se completou necessidade, eu tenho um complemento nominal, tá certo? Cuidado com isso aí, para não confundir na hora da prova. Outra coisa muito importante, a que você deve remeter uma certa atenção, é quanto ao seguinte, olha só, vê só. Eu digo assim a você, tenho medo de escuro. Cuidado para nós não fazermos a seguinte análise. Olha só, tenho o quê? Medo. De quê? Não é? E você vai me dizer, então, que o verbo ter é um verbo transitivo direto e indireto por conta da presença da expressão de escuro. Cuidado com isso aqui. Presta bem atenção. Olha só. Se de escuro for complemento verbal do verbo ter, quando eu separo os complementos, as orações apresentam sentidos completos. Percebam. Homero pagou a conta. Eu estou rindo porque o Homero está dizendo de novo. Homero pagou a conta ao amigo. Olha só. Eu tenho, então, a conta ao amigo. Sem preposição,
com preposição. Preste bem atenção. Esses dois termos, sendo complementos deste verbo, quando eu separar as duas orações, as orações se manterão com os sentidos completos. Quando eu separar, tá? Então, olha só. Homero pagou o quê? Aí vem a resposta. A conta. Perfeito. Separei. Homero pagou ao amigo. Perfeito. Se eu separo os dois termos, quando eu digo Homero pagou a conta, a oração tem sentido completo, então a conta é complemento do verbo pagar, portanto, objeto direto. Quando eu digo que Homero pagou ao amigo e a oração continua com o seu sentido completo, então eu determino que ao amigo também é complemento do verbo pagar. Portanto, o verbo, sim, é transitivo, direto e indireto. Agora, percebam. Se eu desmembro, tenho, aí lá vem, olha só, medo, e na sequência, tenho de escuro. Percebam que quando eu digo, então, tenho, e a pergunta é o quê? A minha resposta é medo. Portanto, medo completa realmente o verbo aqui, que é o verbo ter, certo? Portanto, o verbo é transitivo direto. Mas, quando eu digo tenho de escuro, notem que de escuro não completa o verbo, não é? Então, isso quer dizer que de escuro não é complemento verbal, e sim complemento nominal, ou seja, completa o sentido de medo. De escuro aqui é complemento nominal e não objeto indireto. Na verdade, na construção tenho medo de escuro, nós temos dois complementos. Medo, que é o complemento verbal, e de escuro, que é complemento nominal. Ou seja, de escuro completa o sentido da palavra medo. Tá aí, tá? Então, cuidado com isso. Na dúvida, desmembra, tá? Continuando, vamos lá. Não admito a matança de animais. Não admito a matança de animais. Olha a pergunta. Não admito o quê? A resposta, a matança. Perfeito. Objeto direto. Mas se eu paro até aqui, alguém vai questionar. Se eu digo não admito a matança, automaticamente matança de quê? Não é isso? E a resposta, de animais. Portanto, a expressão de animais é um elemento preposicionado, porém que completa o sentido de um nome. Neste caso, complemento nominal. Especificando este nome, um substantivo. O lugar estava repleto de lembranças. Agora não há outra, gente. Repleto é adjetivo. Se é adjetivo, não há como errar. De lembranças, complemento nominal, uma vez que complementa o sentido de um adjetivo. A testemunha depois, olha, favoravelmente, também não há como errar, é um advérbio, então não há outra, não é? Ao réu, portanto, complementa aí favoravelmente, eu tenho um complemento nominal. Agora, vamos fazer o seguinte, eu não sei desenhar muito bem não, vou tentar, certo? Então, sintagmas preposicionados. Então, em nossa língua, quando nós falamos em sintagmas preposicionados, é porque esses sintagmas virão regidos por uma preposição. Então, eu terei isso, olha só. Preposição. Vou fazer só uma dica, vocês não vão encontrar isso em gramática não, tá? Então, olha só. Vamos marcar. Então, quais são os nossos sintagmas regidos por preposição? Então, eu tenho o objeto direto preposicionado. Tá? Eu terei também, então, o objeto indireto. Como sintagma preposicionado, eu também tenho o complemento nominal.
eu também terei o adjunto adnominal. Bem como o agente da passiva. E, por último, o adjunto adverbial. Pronto. Então, eu tenho a preposição, tá? Que rege todos esses termos. Esses termos, então, serão chamados de sintagmas preposicionados. O que é que a gente vai fazer? Quando aparece um sintagma preposicionado, nós iremos observar o que está antes da preposição. Ou melhor dizendo, a preposição está sendo regida por quem? Qual o termo que está antes dela? Né? Então, se eu tenho um objeto direto preposicionado, antes da preposição eu terei um verbo transitivo direto. Se o objeto é indireto, então antes da preposição eu terei um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Se é um complemento nominal, antes eu terei um nome. Nesse caso, um substantivo, olha só, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Se eu tenho um adjunto adnominal, antes eu terei, com certeza, um substantivo. Se é agente da passiva, antes eu terei o verbo ser acompanhado de outro verbo no particípio. Então, eu tenho uma locução. Se é um adjunto adverbial, antes eu posso ter qualquer termo. Por que isso? Por que qualquer termo? Porque o adjunto adverbial é conhecido como um termo acessório. Então, ele pode sair e entrar na oração e, por vezes, ele não faz falta. Agora, olha só. Deixa-me só voltar aqui um tiquinho para eu te mostrar uma coisa. A resposta do jogador ao clube foi negada pela diretoria. Lembram disso? Aí eu disse assim, ó, esse termo aqui a gente vai ver daqui a pouco. Percebam que é um termo preposicionado. Antes, quem é que eu tenho? Foi, vamos marcar com vermelhinho, que é o verbo ser, acompanhado de um verbo no particípio. Então, pela diretoria, é o agente da passiva. Foi isso que eu marquei lá no nosso esquema. Deixa eu ir para lá. Ó. Antes do agente da passiva, quem é que eu tenho? O verbo ser mais o particípio. Foi o que aconteceu lá. Então, memoriza isso aí. Sintagmas preposicionados são os elementos que são regidos pela preposição, tá certo? E vocês vão observar o que está antes da preposição. Isso aí facilitará um pouquinho a vida de vocês, tá? Continuando, vamos lá. Agente da passiva é o termo que indica quem, olha só, quem ou o que pratica a ação verbal sofrida pelo sujeito quando o verbo está na voz passiva. Nossa última aula de verbo foi sobre isso aí. Então, vamos ver. Muitas árvores foram destruídas pelo vento. Eu digo a vocês que o vento destruiu muitas árvores. Passando então para a voz passiva, eu digo que muitas árvores, passará então a ser meu sujeito, destruiu, transformado em locução verbal, não é? Verbo ser mais particípio, pelo vento, que é o nosso agente da passiva. Note que eu tenho o sintagma preposicionado, não é? E antes eu tenho o verbo ser mais particípio, que é a locução verbal. Ele seria elogiado por nós. Nós elogiaríamos ele seria elogiado por nós. Mais uma vez, o sintagma preposicionado e antes a locução verbal. Portanto, agente da passiva. O detalhe da questão é que o agente da passiva corresponde ao sujeito da voz ativa e,
quase sempre se inicia pela preposição por e pelo. Por que quase sempre? Porque eu também posso ter a preposição de, como no exemplo, o chão está coberto de folhas. Folhas cobrem o chão, tá certo? Então, muitas vezes, a preposição não precisa necessariamente ser somente por ou pelo. Pode ser o de também, tá? E nós temos aí a presença do agente da passiva. Vamos continuar? Vamos ver. Próximo. Termos acessórios. Então, vamos ver. São aqueles que, apesar de normalmente dispensáveis na estrutura básica da oração, acrescentam importantes informações para a compreensão do enunciado, porque se encarregam de especificar um nome ou indicar uma circunstância do verbo. Então, eu tenho como termos acessórios os adjuntos adnominais. Então, vamos lá. É o termo de valor adjetivo que caracteriza, especifica ou delimita o significado de um substantivo, qualquer que seja a função desse substantivo. Então, o que isso quer dizer? Vem para mim um tiquinho. Se o meu substantivo for um objeto direto, eu posso ter o adjunto adnominal do objeto direto. Se meu substantivo for, então, um adjunto adverbial, eu posso ter o adjunto adverbial do adjunto adverbial. Se for um adjunto adnominal, eu posso ter o adjunto adnominal do adjunto adnominal. Então, por aí vai, tá certo? É necessário que você entenda o que é um adjunto adnominal. Você tem como núcleo um nome, tá certo? E este nome te apresentará alguns determinantes, ou não, porque não é obrigatório. Lembra? Adjunto adnominal é termo acessório. Ele pode aparecer ou não. Não necessariamente ele tem que aparecer. Então, se você tem uma estrutura e essa estrutura apresenta como núcleo um substantivo, pode ser que exista ali um adjunto adnominal. Pode ser que exista, tá certo? Vamos ver o exemplo do material? Vamos lá. Aqueles livros de filosofia são ótimos. Livros, deixa eu só trocar aqui, é o núcleo do sujeito. Então, eu pergunto, o que é que são ótimos? Aí ele me responde, aqueles livros de filosofia. Tudo isso aqui é o sujeito. Como núcleo, eu tenho livros. Aqueles é um pronome. Na sintaxe, adjunto adnominal. Nesse caso, do sujeito. De filosofia, é uma locução adjetiva, que na sintaxe exerce a função de adjunto adnominal. Percebam que o núcleo é um substantivo. Na sintaxe, então, é o núcleo do sujeito, tá certo? Vamos só dar um exemplo do que eu acabei de falar. Olha só. Eu vi pássaros no azul do céu. Vamos lá. Vamos tentar agora a nossa análise sintática, tá certo? Começando, então, pelo sujeito e predicado. Então, quem viu pássaros no azul do céu? Eu. Está aqui, sujeito simples. Tudo aquilo que eu declaro do sujeito é o nosso predicado. Observem que na expressão vi pássaros no azul do céu não existe nenhuma característica atribuída ao sujeito. O verbo, por indicar uma ação, é um verbo significativo, portanto, é o meu núcleo, tá certo? E o predicado aqui é verbal. Pronto. Trabalhamos aí os termos essenciais. Vamos começar, então, pela análise sintática do predicado verbal. Eu vi, aí vem a pergunta. O que? Não é isso? Pergunta regida por artigo, o verbo é transitivo direto, então eu vi o que? Pássaros. Está aqui, objeto direto. Até aí tudo bem? Deixa eu só trocar a cor do lápis para não começar a ficar feio. Aí eu digo, eu vi pássaros onde? Entra aí o nosso no azul. Aí você me pergunta, mas professora, por que eu não posso dizer no azul do céu? Perceba que aqui há uma preposição e aqui há outra. Então, quer dizer que há dois termos preposicionados.
Eu vi pássaros onde? No azul. Puxa, ideia de lugar, portanto, adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Azul aqui é um substantivo. Do céu pode, numa boa, ser substituído por celeste. Isso quer dizer que do céu é uma locução adjetiva, que na sintaxe exerce a função de quê? Adjunto adnominal. Agora, responda-me, por favor, uma questãozinha. Esse do céu pertence ao sujeito? Não. Pertence a pássaros? Não. Pertence a no azul, que é um adjunto adverbial. Portanto, eu tenho um adjunto adnominal do adjunto adverbial. O que, professora? É isso mesmo. Apareceu um substantivo como núcleo, então provavelmente haverá um adjunto adnominal ali, tá certo? Então esse adjunto adnominal pode remeter você a qualquer estrutura de nossa construção sintática. Sujeito, objeto, adjunto adnominal, adjunto adverbial e por aí vai, tá certo? Muita atenção quanto a isso. Até a próxima aula. Até mais.